Catarina promove Semana de Conciliação para resolver processos com mais rapidez. Meio ambiente é tema de seminário realizado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado, CREA. O seminário discute temas ligados aos problemas ambientais no mundo e projeta estratégias que podem ser adotadas aqui em Santa Catarina. Joinville está entre as 10 cidades mais amigas do 5G no Brasil. O ranking é feito pela Conexis Brasil e avalia os desempenhos do Brasil inteiro. Esta semana acontece mais uma edição do Mundo Senai, evento que reúne projetos desenvolvidos por alunos de todo o país. Moradores da Serra e do Vale foram surpreendidos por uma chuva de granizo ontem à tarde. Tem ainda as mudanças do tempo e muito mais informações. Eu sou Graziane Biali e começa agora o SC Acontece para todo o estado de Santa Catarina. Olá, muito boa tarde para você. Olha, o fim do ano tá chegando, né? E aí muitos pais e mães já estão pensando nas matrículas e rematrículas dos pequenos aqui no estado. Claro que cada cidade tem a sua especificidade, mas aqui na capital, as vagas para o ensino fundamental já estão perto de serem completadas. Por isso a gente vai ao vivo conversar com a repórter Júlia Matos, que tem mais informações para a gente. Boa tarde, Júlia. Olá, Grazi, boa tarde para você, boa tarde para quem está acompanhando o SC Acontece, né? A gente está falando então de educação e é muito importante garantir essas vagas para as crianças aqui do município, né? As inscrições já começam no mês que vem, a inscrição do ensino infantil só em fevereiro do ano que vem, mas a do fundamental já vai começar, já está próximo, vai do dia 5 ao dia 8 de dezembro. Ela acontece, Grazi, em 2 etapas. A primeira é totalmente online, direto no site da Prefeitura de Florianópolis. E a segunda é presencialmente. Essas 2 etapas têm que ser completadas, elas são obrigatórias para que essa inscrição seja de fato feita. Quem vai explicar um pouquinho para a gente sobre isso é o secretário do município de Educação, Maurício Pereira. Maurício, quais são os documentos para as mães, para os pais responsáveis que estão em casa e querem já inscrever suas crianças? Boa tarde. O governo do prefeito Topázio, educação é prioridade. Por isso que a gente está tratando desse assunto aqui, que é educação. Os documentos são comprovante de residência, que mora em Florianópolis, o histórico escolar da criança, os documentos do pai, tá? E a carteira de vacinação. Isso para o ensino fundamental, que é nesse momento. Tá? O ensino infantil, nós já temos uma inscrição que fizemos em 2022. Todas as crianças que estão numa pequena fila que temos, porque temos 2.000 vagas à disposição na educação infantil, vão todas elas conseguir vaga para o ano que vem. E ano que vem, novo processo do ensino infantil também. Perfeito. Para os pais que trabalham em janeiro, tem um projeto bem especial para as creches, certo? Isso mesmo, é o Educar no Verão. As inscrições começam de quarta a sexta da semana que vem, também em 2 etapas. A etapa é online, depois levar o documento lá na unidade que fez a inscrição. Qual é o documento? O Educar no Verão ele tem como princípio que é para o pai e mãe que estão trabalhando. Então, se está trabalhando, não tem onde deixar o seu filho, pode deixar nas nossas unidades com um projeto pedagógico, um projeto de educação. E aqui um fato muito importante. Todos aqueles que procurarem e fizerem a inscrição terão a vaga garantida. Não tem um número mínimo e não tem um número máximo. Se tivermos 1.000 inscritos, 1.000 terão vaga. Mais igual e menos igual também. Vagas para todo mundo. Perfeito, muito obrigada. Grazi, essas são as informações. Lembrando que as rematrículas elas são feitas diretamente com as unidades, tá? Vou voltar com você no estúdio. Obrigada, Júlia, pelas informações. A gente lembra, né, aos papais e mamães que é importante se consultarem aí junto às secretarias municipais de cada município para saber, cada caso é um caso, para verificar então como é que fica nessa situação. E olha, até o dia 11 de novembro, a Justiça realiza um mutirão para resolver processos com mais rapidez.
é a Semana Nacional da Conciliação, que deve solucionar cerca de 4.000 processos de primeiro e segundo graus do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. As sessões de conciliação já estão sendo realizadas, algumas presenciais, outras virtuais. Por isso a gente vai conversar agora com o desembargador Silvio Dagoberto Orsato, que é quem vai nos explicar como é que funciona tudo isso e já está aqui conosco. Boa tarde, desembargador. Como é que vai funcionar, então, essas conciliações e que tipos de processos que estão sendo resolvidos de uma maneira mais rápida, né? Perfeito. Bem, primeiramente, boa tarde a todos. Para nós da Justiça Catarinense, é um grande desafio participar de mais uma Semana Nacional de Conciliação. Esta iniciativa, ela vem se desenvolvendo desde os anos 2000 por promoção do Conselho Nacional de Justiça. E Santa Catarina vem aderindo a esse projeto nacional, até porque, desde a década de 90, nós estamos trabalhando com a conciliação. São experiências que Santa Catarina tem como berço este tipo de trabalho consensuado na busca de uma solução alternativa à judicialização de processos. Então, hoje, as comarcas do nosso estado estão integrando esse programa no sentido de realizar essas audiências de conciliação e mediação em processos que envolvem direito do consumidor, direito de família, questões relacionadas com execução fiscal. Em síntese, são processos de menor complexidade, na qual as partes buscam uma solução intermediadas pelo magistrado ou por um conciliador. Por que é importante fazer essa conciliação? Isso acaba acelerando e também desafogando um pouco as comarcas do estado, desembargador? Bem, é público e notório que Santa Catarina é um dos estados que tem o maior índice de judicialização do país. O nosso número de processos do acervo é muito maior do que a nossa população. É uma população que tem um grau de conscientização de seus direitos, e, por isso, a justiça é demandada na busca de soluções para os conflitos em geral. A ideia é que nós possamos buscar alguns meios que possam resolver os conflitos de uma forma mais célere, mais efetiva e com um menor custo para a sociedade. Atualmente, o volume de demandas tem acarretado um aumento, um incremento no número da estrutura para dar conta desses processos, tanto com a criação de comarcas, quanto novas unidades, ou também concurso para novos magistrados. Mas é preciso entender que há um coeficiente, uma questão multifatorial, que faz com que, muitas vezes, nós deixamos de buscar algum outro meio alternativo à solução de conflito, um meio mais adequado, e partimos para uma solução que é muito morosa, cara, e muitas vezes ela não traz um resultado efetivo. Então, a ideia da Semana Nacional da Conciliação é conscientizar o cidadão que há outros mecanismos que podem importar numa solução mais efetiva do conflito. Esse processo de aculturação em torno da mediação, da conciliação, da arbitragem, ela é um fator fundamental para que nós possamos reduzir o custo social, e especialmente dotar Santa Catarina de instrumentos pelo qual a morosidade, a demora na solução final de um processo possa ser alcançado por meios mais adequados. Muito bem, obrigada, viu, desembargador? Obrigada por esclarecer para a gente e também por trazer essa possibilidade de negociação. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde. Muito bem, intervalo rapidinho e na volta a gente fala sobre o ranking de cidades mais conectadas do estado. E ainda as condições do tempo. Esse tempo tá mudando tanto, né? Hoje a gente vai começar a entender algumas coisas, viu? É já já. Já estamos de volta e olha,
Joinville está entre as 10 cidades mais amigas do 5G no Brasil. O ranking é feito pela Conexis Brasil e avalia desempenho dos municípios do país inteiro, né? Florianópolis também está nessa lista, mas quem vai contar mais detalhes para a gente sobre esse ranking é o Diogo Torres, coordenador de infraestrutura, que já está aqui para conversar conosco. Boa tarde, Diogo. Como é que é, então, estar entre as cidades mais amigas do 5G e o que significa isso? Boa tarde, Grazi. É um prazer falar com você e todos os espectadores. O ranking ele avalia a legislação para o licenciamento municipal das antenas do 5G. Então, as cidades mais bem colocadas, como você citou, Joinville ficou em 8º lugar esse ano, significa que ela tem uma legislação adequada e, além disso, o procedimento para esse licenciamento, ele busca principalmente ser um procedimento ágil, menos burocrático, menos oneroso, com regras claras para que o licenciamento funcione de forma adequada. E as instalações do 5G sejam feitas de forma célere pelas operadoras, Grazi. Ou seja, vocês são um facilitador para que as operadoras possam instalar as suas antenas e aí atender ao público que já tem os aparelhos que funcionam com a tecnologia 5G, é isso? Na verdade, Grazi, a Conexis, ela representa as operadoras de telefonia, as maiores operadoras de telefonia do país. Essas operadoras, elas têm um compromisso para a instalação do 5G, pois foram, principalmente no caso a Claro, a TIM e a Vivo, compraram lotes nacionais do 5G e elas tiveram a obrigação para esse ano de 2023 de instalar o 5G em todas as capitais. As cidades com mais de 500 mil habitantes serão, digamos, a segunda fase e, posteriormente, terão as cidades com mais de 200 mil habitantes. Isso é o cronograma do edital do leilão do 5G que ocorreu em novembro do ano passado. Então, anualmente, a Conexis promove esse ranking em parceria com a consultoria Teleco, no qual ela avalia se o município dispõe de uma lei municipal específica para esse procedimento do licenciamento das infraestruturas de telecomunicações e, além disso, avalia, que uma coisa é o que está escrito na lei e outra coisa é a prática, né? Avalia também essa parte prática com relação principalmente à burocracia, ao prazo e ao custo, se o processo realmente está funcionando tal como lá consta na lei. Bom, então, de acordo com esse ranking, significa dizer que Joinville e Florianópolis estão muito bem avaliadas, está funcionando tanto a parte burocrática quanto a parte prática, e quem está se beneficiando são os usuários. Exatamente. Florianópolis, por ser capital, já conta aí com o 5G, já foi ativo comercialmente. É importante lembrar que os usuários eles precisam ter um aparelho compatível com a tecnologia, tal como aconteceu na mudança que tivemos de 3G para 4G. Né? Então, um aparelho que é 4G, ele não necessariamente ele já está disponível para o 5G. É importante que o assinante verifique quais são as especificações do seu aparelho. A Anatel possui uma lista de todos os aparelhos homologados, ou seja, aptos a funcionar no Brasil para a tecnologia 5G. E no caso de Florianópolis, por exemplo, se ele tiver já um aparelho que está nessa lista, ele já vai conseguir usufruir do serviço. E o 5G agora, Grazi, ele não é simplesmente uma melhoria do 4G, né? Nós estamos falando de uma nova tecnologia que será uma plataforma para o desenvolvimento de diversas aplicações. Então, nós temos essa questão de carro autônomo, na parte de saúde, telemedicina, não só a teleconsulta, como também cirurgias remotas, na parte da agricultura, né, a conexão do maquinário agrícola na nuvem, a indústria 4.0. Então, o 5G ele abrirá um mundo de possibilidades para que diversas aplicações aí dos nossos empreendedores, né, do desenvolvimento tecnológico aí, possam desenvolver e melhorar a vida das pessoas com questões envolvendo, muitas vezes, automação, né? Muito bem, obrigada, viu, Diogo? Com certeza, né? O avanço aí das tecnologias sempre vindo para contribuir com a sociedade. Uma boa tarde para você. Muito obrigado, Grazi. Boa tarde. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado realizou hoje a 8ª edição do Seminário do Meio Ambiente. Problemas ambientais enfrentados em esfera global estão sendo discutidos com profissionais e pesquisadores de todo o Estado. A 8ª edição do Seminário do Meio Ambiente do CREA de Santa Catarina reuniu profissionais de todo o estado para discutir temas ligados aos problemas ambientais.
engenheiros, agrônomos, presidentes de autarquias, professores e pesquisadores uniram seus conhecimentos em prol do Estado e da natureza. O meio ambiente engloba vários setores, várias ações que nós temos que estar presentes, né? Dentro daquilo que a gente fala da sustentabilidade, nós temos que olhar com carinho a questão ambiental, econômica e social. As palestras ministradas pela manhã analisaram a situação do meio ambiente por meio de uma visão global. O professor e pesquisador Eri Jardim trabalha há mais de 30 anos em universidades do estado e apontou os fatores que interferem no cuidado e preservação ambiental pós-pandemia. O aumento da temperatura da Terra, que já é o mais antigo de todos, mas estamos falando agora principalmente da perda de biodiversidade, principalmente no que se refere à produção de alimentos, sobretudo dos oceanos, por exemplo, que não estão conseguindo mais entregar os alimentos necessários para a população, e também da poluição em relação aos resíduos sólidos urbanos, resíduos sólidos de saúde e aos produtos químicos que estão sendo utilizados para compensação da falta de produtividade por causa das terras degradadas em função do primeiro elemento, que é o aumento da temperatura. Santa Catarina está em processo de readequação do sistema de saneamento básico. Isso porque o novo marco legal do saneamento, instituído em 2020, exige que 90% da população tenha coleta e tratamento de esgoto até 2033. Até lá, estratégias para a adoção desse sistema em todo o território devem ser discutidas. E o Seminário do Meio Ambiente do CREA abre espaço para debate. Aqui nós estamos trazendo novas tecnologias, apresentando soluções para que sejam aplicadas pelos profissionais em toda Santa Catarina. Vamos disseminar esse importante tratamento de esgoto, de água, para que a gente possa trazer benefício à sociedade. Então nós estamos fomentando, discutindo e trazendo soluções para que seja implantado em Santa Catarina. A engenheira Aline veio de Xanxerê para participar das palestras. Para ela, ampliar os conhecimentos na área ambiental faz parte dos interesses profissionais que devem ser aprimorados. Neste encontro, a relação entre Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina e os especialistas convidados é consolidada. A gente vê de fora, às vezes, que acha que é só para uma cobrança e tal, mas o CREA ele é muito também... Ele tem muito essa parte das palestras, muita parte de conhecimento, trazer pessoas de fora, para a gente também pensar um pouquinho fora da caixinha, né? A gente ter novos conhecimentos, poder aplicar umas coisas novas, né? As projeções feitas para o futuro do meio ambiente no Brasil e no estado de Santa Catarina procuram soluções imediatas. Por isso, governo e população devem se unir na preservação do ecossistema. Separação de resíduo, por exemplo, a questão de poder reutilizar alguma coisa ao invés de comprar novo, ter a consciência de que determinados produtos eles deveriam ter a sua origem declarada para mim, para que eu saiba que eles foram retirados do meio ambiente da forma correta. A esperança está na nossa velocidade de reação. Eu acredito que há tempo para todo o propósito que nós coloquemos à nossa frente, mas nós precisamos começá-lo imediatamente. As condições do tempo estão meio confusas, não é mesmo? Ontem, ruas cobertas de gelo em pleno mês de novembro pegou moradores da Serra Catarinense do Vale do Itajaí de surpresa, viu? Mais uma vez com uma forte chuva e olha, caiu granizo na tarde de ontem. Vamos conferir então. De pedras de gelo. Quem passava pelas rodovias da Serra Catarinense precisou reduzir a velocidade. Era meio da tarde e o sol entre nuvens deu lugar para uma forte chuva de granizo que cobriu as pistas de pedras de gelo. No trecho, perto do Vale do Caminho das Neves, em São Joaquim, um acidente envolveu vários carros que perderam o controle da direção e acabaram batendo. O fenômeno foi registrado por moradores dos municípios de Rio Rufino, Urubici e São Joaquim. Os quintais e plantações também ficaram branquinhos, tomados pelo granizo. No Vale do Itajaí, moradores dos bairros São Pedro e São Luís, em Brusque, também foram surpreendidos por uma virada repentina no tempo, que trouxe a forte chuva de granizo. A Defesa Civil do Estado já havia alertado para a possibilidade dessa chuva, já que uma instabilidade presente no estado e combinado com uma circulação marítima acabou favorecendo a ocorrência de temporais isolados e da consequente queda de granizo.
Pois é, e apesar da quarta-feira estar ensolarada em boa parte do estado, com algumas nuvens, esse fenômeno aí de granizo pode voltar a se repetir hoje, porque as condições do tempo estão semelhantes às de ontem. Mas nós vamos saber realmente como fica, então, a tarde de hoje e também a quinta-feira com a meteorologista da Defesa Civil, Francine Sacco, que já está aqui conosco, a postos, não é mesmo? Boa tarde, Francine. Conta pra mim, vem mais granizo hoje à tarde? Quais são as condições para hoje? Boa tarde a todos que nos assistem. Então, a gente continua, né, com tempo instável e bastante úmido na faixa leste de Santa Catarina, ainda devido a um sistema de baixa pressão que está girando ali no mar e está deslocando umidade, então, em direção ao continente. Essa umidade combinada ao aquecimento, a gente está com o mar um pouco mais abafado, né, deu tempo do sol esquentar um pouquinho mais aí e elevar as temperaturas na faixa leste. Essa combinação e ainda com perturbações lá na média atmosfera, tudo isso favorece novamente a formação de núcleos de instabilidade, com a chance aí para temporais isolados no período da tarde, novamente com chance de granizo. Essa condição é um pouco maior da Grande Florianópolis para o norte do estado, ou seja, Grande Florianópolis, Baixo Médio Vale do Itajaí e também o litoral norte de Santa Catarina. E como é que ficam as temperaturas hoje? Porque você está falando que já esquentou um pouquinho. Realmente a gente já sentiu uma diferença. E para tarde, deve aumentar um pouco mais? Quais vão ser as máximas? Bom, como a nebulosidade está aumentando bastante aqui no litoral, a temperatura deve subir um pouquinho, 1 a 2 graus. No momento a gente está com 25 graus aqui na Grande Florianópolis, deve chegar uns 26, 27 no máximo. Em compensação, lá para o oeste do estado, onde o sol está brilhando, o céu está limpo, as temperaturas máximas devem aí se aproximar da casa dos 30 graus no período da tarde. Muito bem. E para amanhã, Francine, me conta, a gente tem previsão aí de mudanças novamente? A gente espera que o sol volte a brilhar para todo mundo. Vai voltar? Então, a princípio, toda essa instabilidade aí que está causando essas pancadas de chuva nos últimos dias, ela vai se afastar para alto mar e com isso a gente vai ficar aí sob a atuação de uma massa de ar mais seco. Então, a princípio, a previsão indica que a quinta-feira deva ser bastante ensolarada, com temperaturas elevadas em todo o estado. A faixa leste, né, a área do litoral, com uma certa variação de nuvens, mas o sol tende a predominar em alguns momentos, sim. Muito bom. Bom, agora veio uma boa notícia. Obrigada, viu, Francine? Uma boa tarde para você, tá? Obrigada e a todos vocês. Olha, são tantas as mudanças do tempo que os nativos de Florianópolis estão até estranhando, viu? A presença constante do vento sul, olha só. Aqui já está mais de 20 dias. Eu nunca vi tanto vento sul, que eu moro aqui há 56 anos. A primeira vez que eu vejo tanto vento sul assim. Normal daqui é 2, 3 dias. E esse vento aqui não é normal na nossa ilha, não. Vamos mandar esse vento sul embora, pessoal. Para nós curtir um pouquinho a nossa praia. O verão tá aí, né? É verdade, essa é a Leandra Leal, ela tá sempre lá na Praia da Joaquina, gente, dando as condições do tempo para os visitantes que vão lá pegar uma praia, e ela falou que nunca viu tanto vento sul seguidos assim, né, 20 dias de vento sul. Olha, essas mudanças no clima do mundo, elas estão sendo discutidas na COP27, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. E foi nesse evento que a professora e pesquisadora da UFSC, Regina Rodrigues, palestrou hoje cedo de forma remota no evento, que está sendo realizado no México. E agora ela já está aqui conosco no nosso estúdio, justamente para falar sobre esse evento e também sobre todas essas mudanças. Boa tarde, professora Regina. Bom, a gente realmente vem tendo, como você viu ali, né, essa questão do vento sul seguido 20 dias, realmente não é algo comum. Por que tantas mudanças? Então, isso a gente já tinha esperado que ia acontecer, né? Os cientistas já previam que a gente tem um aumento dos extremos. Então, com o aumento da temperatura global, você aumenta esses extremos climáticos, né? Ventos mais fortes, chuvas mais intensas, granitos como a gente viu agora, ondas de calor, né? E secas também. Então, o período de estiagem, a tendência é aumentar e as chuvas, quando caem mais intensamente em períodos curtos, né? O que a gente tem percebido agora, leigamente falando, né, é que nós tínhamos algum tempo atrás períodos bem definidos, né, as estações. Nós tínhamos uma primavera muito bem definida, um verão muito bem definido, um inverno também. E agora está tudo misturado. Exato. Isso também está sendo discutido nesse evento? Estamos. A gente discute isso, né, mas é mais a COP, ela é mais a parte política, né? Uhum. Não é a parte científica. Isso, o painel intergovernamental
pesquisa Mudanças Climáticas, ele dá todo o embasamento científico que aí na COP os políticos usam. Então, é mais a parte política que os governos têm que fazer, as políticas públicas que devem ser feitas para coibir a mudança climática. E o que tem feito, o que tem causado tantas mudanças assim? É emissão de gases do efeito estufa pelas atividades humanas, né? Isso hoje a gente já tem estudos, várias pesquisas que mostram que isso a gente já tem assim uma confiabilidade que é causado pelas atividades humanas, né? Esse excesso de gases do efeito estufa. E isso aumenta a temperatura da Terra e desequilibra o nosso sistema climático. Né? Perfeito. E aí essas ações que vocês estão discutindo, né, neste seminário, é justamente para que sejam feitas atitudes dentro de cada país, os governantes têm que trabalhar isso de alguma maneira. E aí é que tem muito conflito, né? Porque o que acontece é que quem emitiu mais historicamente, né, desde do começo da Revolução Industrial, quando a gente começou a queimar combustível fóssil, foram os países ricos. Só que quem pega os impactos e sofre mais são os países pobres. Então, agora os países em desenvolvimento querem que os países ricos paguem por essa emissão, porque eles emitiram mais, mas os efeitos e o sofrimento vai para os países pobres. Então, tem muita discussão agora, é o que eles falam de perdas e danos e quem vai financiar. Essa COP, esse é o ponto mais de contenção, porque lógico, né? E se a gente falar que os países ricos são responsáveis, isso é uma situação que eles vão ter, né? Mas alguns países já anunciaram que eles vão criar fundos, né? E a Alemanha já faz isso, a Noruega já faz isso, a gente recebe, inclusive, fundos da Noruega e da Alemanha, vamos voltar a receber, né? Parou recentemente, mas para, por exemplo, no nosso caso, preservar a Amazônia, que é o desmatamento, para nós, é uma fonte de emissão. Então, o Brasil, o problema de emissão do Brasil está mais relacionado a desmatamento do que queima de combustível fóssil, né? Bom, e nessa madrugada, então, porque foi bem cedinho, né? 4 horas da manhã. Tu estavas ali justamente palestrando para o mundo inteiro, né? Sim. E qual foi a temática e como é que foi palestrar para todas essas pessoas? Então, eu tenho um trabalho que eu faço, que eu coordeno dentro do Programa Mundial de Pesquisas Climáticas, né, da Organização Mundial de Meteorologia, e que a gente tenta falar e coordenar o risco climático, principalmente do ponto de vista de países do sul global, que a gente chama, né? Então, hoje em dia, como cientista, a gente já tem bastante informações, mas tem uma dificuldade dessas informações do clima chegarem à sociedade, trazerem benefício para a sociedade. Existe uma lacuna. Então, nós precisamos aproximar a sociedade, os tomadores de decisões, e fornecer informações que sejam mais acessíveis e que realmente possam ser usadas para políticas públicas e para a sociedade. Em prol do meio ambiente. Exatamente. Muito bem, obrigada, viu, professora Regina, por trazer aqui esses esclarecimentos para a gente, porque realmente está todo mundo meio confuso, né? Olha, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta, uma maneira de democratizar a arte com espetáculos gratuitos está circulando pelo estado. Não sai daí. E agora a gente mostra o projeto Roda Roda, Teatro na Escola, que está rodando por Santa Catarina. A sala de aula virou palco e os alunos a plateia. Concentração total. Esse é o espetáculo Aquelas que Moram Nela. Um projeto que começou a ser pensado em 2019 e agora está girando o estado para garantir a democratização do teatro. O objetivo do projeto Roda Roda Teatro nas escolas é levar a arte para alunos de diversas regiões de Santa Catarina. Por ser professor de teatro, eu percebi que ao trabalhar o teatro nas escolas, as crianças não tinham contato com o teatro. Então precisava ter esse primeiro contato. Então a gente criou um projeto de levar teatro gratuitamente nas escolas. Então a gente acredita que o Roda Roda Teatro na Escola, ele alcança esse objetivo de formar plateias e de fazer com que o teatro chegue nas escolas de forma democrática e mais acessível. Esse contato vem em um momento importante. Novembro é o mês da consciência negra e a peça coloca em destaque uma atriz negra e aborda a temática de maneira simples e poética, que conversa com as crianças. É importante frisar que o espetáculo Aquelas que Moram Nela
tem uma temática de cultura negra, então a gente está levando para dentro das escolas a arte através de uma outra linguagem que fala sobre essas culturas que muitas vezes não são visibilizadas. Então, a experiência de estar chegando com teatro negro em escolas que muitas vezes não têm acesso à arte é bem importante. E muito importante também falar sobre a temática, não somente nesse mês, mas enfim, toda a trajetória do tempo que a gente tem, né? Todo o projeto e a linguagem da peça teatral foi pensado para o público infantil. Uma maneira de transformar vidas já na fase da aprendizagem. Que quando a gente pensa em trabalhar com as crianças a partir da poética, que é o teatro, os temas como o letramento racial, que é um tema que é urgente para todos nós, não só para as escolas, mas para toda a sociedade brasileira, e a gente faz isso através da poesia, através desse encontro afetuoso que é o teatro. Encontrar com um projeto que proporciona que o nosso trabalho chegue até as crianças faz com que o objetivo seja cumprido. E quanto mais arte chegar na escola, quanto mais acesso as crianças têm, mais a gente democratiza o mundo, né? Para além do espetáculo, foram os pequenos que deram um show de concentração e aprendizado. Muito bacana. Hoje à tarde o espetáculo Aquelas que Moram Nela estará em Guaramirim. Amanhã, dia 10, é a vez de Joinville. E na sexta vai ser Tijucas, então escolas municipais que vão receber esse espetáculo. E agora a gente vai conhecer, então, a história do professor Harry. Ele se mudou para Alfredo Wagner, na Grande Florianópolis, criou um sítio só para abrigar animais que ele mesmo resgata das ruas. Dá uma olhadinha. Toda a história costuma ter um primeiro capítulo, não é? Podemos dizer que a do professor Harry com os animais teve início com uma cachorrinha chamada Soli. A Soli foi abandonada na frente do meu portão, ou ela apareceu na frente do meu portão, enfim. Uma noite muito chuvosa e a cachorrinha estava toda inchada. Eu fui sair com o carro, encontrei ela na frente de casa e tentei dar comida para ela. Ela não conseguia nem chegar até a comida, morrendo de fome. Enfim, levei ela para o veterinário e ela estava com piométria. Ela estava com infecção no útero, mas muito aumentado. E dali em diante comecei a observar bicho nas ruas. Então, ela foi quem chamou a atenção, assim, sabe? Com vontade de ajudar outros animais de rua, o professor e biólogo passou a abrigar outros animais, até que o espaço na casa onde morava, em Florianópolis, ficou pequeno. Hoje ele mora num sítio em Alfredo Wagner. Esse abrigo, na verdade, é minha morada, né? Eu moro no sítio, porque no meio urbano não deu muito certo. A coisa não foi para frente, sabe? Me incomodei muito, até judicialmente. Daí vim para cá, para poder cuidar da bicharada. Pô, lhe digo, é uma terapia, tá? Tem muito trabalho? Muito trabalho. Tem muito custo? Muito custo. Mas é terapêutico. A gente tem muito a aprender com os bichos. A rotina no sítio vem sendo compartilhada através do Instagram da Associação Viva Viver. Por aqui, ele tem dezenas de cães, gatos, bois e cavalos. Daí pode perguntar, mas por que tu resgata? Alguém tem que fazer isso, gente, né? Alguém tem que fazer isso. E as ruas são cruéis. É muito triste. Seja para bicho, seja para gente, as ruas são cruéis. Hoje eu mantenho o que eu peguei. Se eu pegasse todos de rua, eu tinha milhões aqui em casa, né? A questão é, o critério sempre foi, se eu não pegar vai morrer. Então se eu não pegar vai morrer, eu pego. E a ideia sempre foi pegar, cuidar e colocar para adoção. Mas a adoção tem que ser responsável, hein? E levar em consideração todos os cuidados com os animais. Por aqui, nenhum deles fica amarrado com correntes. E todos têm uma história e um nome. Como a Lady, essa cachorrinha resgatada pelo Harry há alguns anos. Ela foi atropelada na BR-101, dia 31 de dezembro. Há 4 anos atrás. Não, há 5 anos atrás. E eu vi no Face. Alguém publicou a cachorra no meio do asfalto atropelada. Isso eu vi dia 1º de janeiro. E eu fui deitar e não conseguia dormir. Eu falei, e se não tiraram a cachorra de lá? Só bateram foto. E eu fui de madrugada lá e ela estava lá. Então as pessoas, elas lamentam, elas registram, mas não têm atitude. Por isso, a palavra que define esse trabalho para o Harry é gratidão. É um trabalho que não é fácil. É gratificante porque ver a transformação, ela é positiva demais. Ver um bicho que não levantava por fome, ver um bicho que era só osso,
ver um bicho que estava atropelado e hoje tu vê o bicho correndo, balançando o rabinho, sabe? É gratificante demais.